céu de Teherã brilha intensamente no meio da noite, não por causa das estrelas, mas devido a uma série de bolas de fogo gigantescas explodindo e rasgando o espaço. O rugido ensurdecedor dos bombardeiros B-1 rasga o céu voando a uma velocidade aterrorizante, transformando todos os sistemas de radar de defesa aérea do inimigo em máquinas cegas e surdas. Apenas nas últimas 24 horas, o silêncio da região foi completamente esmagado quando as forças da Aliança dos Estados Unidos e de Israel lançaram uma tempestade de fogo sobre quase 2.000 alvos estratégicos. De acordo com os relatórios de inteligência ocidentais, centenas de lançadores de mísseis balísticos e esquadrões de UAV foram completamente apagados do mapa militar, deixando a cena apenas como pilhas de sucata fumegante. Os oficiais de comando no CENTCOM recebem continuamente imagens de satélite confirmando a destruição com precisão de cada milímetro. Não há um único segundo para o inimigo reagir ou reestruturar a sua formação. Do oeste até ao centro da capital Teherã, o controle do espaço aéreo agora está completamente nas mãos dos pilotos de combate dos Estados Unidos. Um verdadeiro terremoto militar está a acontecer neste exato momento, derrubando todas as linhas de defesa mais sólidas e empurrando toda a região para um redemoinho feroz sem precedentes na história moderna. De radar sentam-se paralisados diante de ecrãs que até minutos atrás mostravam a segurança inabalável do seu espaço aéreo. Agora, esses mesmos monitores transformaram-se num mar de estática e alertas vermelhos intermitentes. Não há tempo para respirar, muito menos para coordenar um contra-ataque. Acima deles, invisíveis na escuridão opressiva, os bombardeiros B-1 rasgam o vento com uma força brutal. O som dos motores destas feras de metal é um trovão contínuo que faz tremer as fundações e as paredes dos bunkers subterrâneos mais profundos. Cada vibração carrega a promessa inevitável de destruição. A milhares de quilômetros de distância, no centro de comando avançado do CENTCOM, a atmosfera é de uma tensão fria e implacavelmente calculada. O almirante Brad Cooper e a sua equipa de estrategos observam os ecrãs de satélite de alta resolução em tempo real. Não há celebrações ruidosas na sala. Apenas o silêncio pesado e concentrado de profissionais a executar a operação de supressão de defesas aéreas mais complexa das últimas décadas. As imagens infravermelhas mostram as assinaturas térmicas vibrantes de centenas de lançadores de mísseis balísticos e bases secretas de veículos aéreos não tripulados, os UAV, a serem transformados em cinzas numa fração de segundo. 2.000 alvos estratégicos foram marcados para aniquilação total. E a precisão clínica destes ataques cirúrgicos deixa os observadores militares em choque absoluto. No terreno iraniano, a realidade é um inferno literal de chamas indomáveis e aço distorcido. Os soldados nas trincheiras e nos complexos de defesa antiaérea sentem o chão a fugir-lhes debaixo das botas. Um comandante de bateria de mísseis tenta freneticamente fixar um alvo no céu noturno, mas o seu sistema está completamente bloqueado, cegado pelas contramedidas eletrônicas esmagadoras da coligação liderada pelos Estados Unidos e por Israel. Antes que ele possa reportar a falha crítica pelo rádio de emergência, uma explosão ensurdecedora engole todo o seu complexo militar. As chamas alaranjadas iluminam a noite, revelando os destroços fumegantes do que antes era considerado uma das linhas de defesa mais formidáveis de todo o Médio Oriente. O domínio absoluto do ar sobre o oeste do Irão e sobre o próprio coração da capital não foi apenas conquistado, foi arrancado à força com uma letalidade implacável. A velocidade do ataque revela uma assimetria tecnológica assustadora. Nas bases de lançamento secretas, onde os mísseis balísticos aguardavam ordens sob grossas camadas de betão armado, a surpresa foi total. As pesadas portas dos silos mal tiveram tempo de se abrir antes de serem esmagadas por munições de penetração profunda. O suor frio escorre pelo rosto dos oficiais que percebem, com um terror paralisante, que as suas posições mais secretas já estavam rigorosamente mapeadas nos sistemas de navegação da Aliança. O ar enche-se rapidamente do cheiro acre de combustível de foguete queimado e de metal derretido.
A força de ataque não emitiu qualquer aviso prévio, transformando os orgulhosos bastiões de poder militar em vastos túmulos de aço ardente. Os bombardeiros B-1 operam sem contestação, como predadores incontestáveis no topo da cadeia alimentar militar. Eles não precisam de descer das nuvens protetoras para entregar o seu veredicto letal. A supremacia aérea local estabelecida não é apenas um termo tático num relatório de inteligência. É a autoridade absoluta de decidir o destino das infraestruturas a partir de 10.000 metros de altitude. A eliminação fulminante da rede de defesa transformou o espaço aéreo, outrora impenetrável, num corredor aberto para as forças da coligação, deixando os centros de inteligência decapitados e as unidades sobreviventes isoladas na mais completa escuridão tática. Para compreender a magnitude da destruição que choveu sobre o Irão, é preciso olhar diretamente para a besta metálica que orquestrou este caos absoluto. O bombardeiro Rockwell B-1 Lancer, carinhosamente apelidado de O Osso pelos seus pilotos de combate, não é apenas um avião militar convencional. É uma verdadeira força da natureza forjada em titânio e alumínio, concebida com um único e implacável propósito: penetrar nas defesas aéreas mais densas e hostis do planeta, para entregar uma carga de aniquilação sem precedentes. Quando as pesadas portas dos seus compartimentos de armamento se abrem, o que se segue não é um simples ataque tático, mas sim uma reescrita completa e violenta da topografia militar do inimigo. A verdadeira genialidade letal do B-1 reside na sua capacidade ímpar de combinar a força bruta devastadora de um bombardeiro pesado com a agilidade e a velocidade de um caça-interceptor. Enquanto o lendário bombardeiro B-52 voa alto e lento, confiando cegamente na sua altitude extrema para se proteger, o B-1 foi desenhado para abraçar a Terra. Ele possui a capacidade assustadora de voar a apenas 60 metros acima do solo, serpenteando por entre montanhas e vales profundos a uma velocidade superior a 1.200 km por hora. A esta altitude rasante e velocidade supersônica, os radares de defesa aérea iranianos não têm sequer o tempo de reação necessário para processar o sinal digital antes que a aeronave já tenha passado e lançado a sua carga mortal. É o equivalente militar a tentar caçar um relâmpago com as próprias mãos. O coração pulsante desta máquina de guerra é a sua impressionante capacidade de carga bélica. O B-1 pode carregar mais armamento letal do que qualquer outro bombardeiro na frota dos Estados Unidos, ultrapassando largamente o B-52 e até o moderno bombardeiro furtivo B-2 Spirit. Estamos a falar de mais de 34 toneladas de mísseis guiados por precisão, munições perfurantes de bunkers e bombas inteligentes armazenadas nos seus 3 grandes compartimentos internos. Numa única surtida de combate, um único B-1 Lancer tem a capacidade de disparar 24 mísseis de cruzeiro furtivos de ataque terrestre a várias centenas de quilômetros de distância do seu alvo primário. Isso significa que a tripulação pode destruir as infraestruturas vitais do inimigo sem sequer entrar na zona de perigo imediato. Quando uma esquadrilha inteira destas bestas metálicas é libertada no campo de batalha, e eles projetam um poder de fogo equivalente a um grupo de ataque de porta-aviões inteiro, mas entregue numa fração mínima do tempo. Esta é a razão exata pela qual o B-1 é classificado como o derradeiro alterador das regras do jogo. Ele comprime dias e semanas de campanhas de bombardeamento numa única e rápida e devastadora passagem de apenas alguns minutos. No entanto, na dura realidade da doutrina militar, não existe uma arma perfeita, e até mesmo o predador mais temível dos céus possui o seu calcanhar de Aquiles mortal. O B-1 Lancer não é de forma alguma uma aeronave totalmente invisível. Ao contrário do B-2, ele não foi desenhado com tecnologia furtiva pura, que absorve completamente as ondas de radar. A sua sobrevivência no teatro de operações baseia-se fundamentalmente na sua velocidade vertiginosa, a baixas altitudes, e num sistema de guerra eletrônica integrado altamente complexo, que confunde e cega ativamente os sensores de rastreio inimigos. Se este escudo eletrônico crítico falhar por uma fração de segundo,
ou se a aeronave for forçada a alterar a sua rota e voar em altitudes mais elevadas contra redes de defesa antiaérea de última geração. A sua enorme silhueta física converte-o num alvo incrivelmente vulnerável aos mísseis terra-ar de longo alcance. Além disso, a engenharia intrincada que lhe confere tanto poder também é a sua maior maldição logística. Por cada hora que passa a rasgar os céus em missão, o B-1 exige dezenas de horas de manutenção meticulosa nos hangares. Os seus 4 motores massivos com pós-combustão e o sistema mecânico pesado das suas asas de geometria variável sofrem um desgaste mecânico e térmico brutal. Mas na noite implacável, em que o balanço de poder do Médio Oriente foi dramaticamente rasgado e reescrito, essas vulnerabilidades táticas não importaram em absoluto. Operando sob o manto seguro da escuridão noturna e apoiados por um guarda-chuva invisível de interferência eletrônica, os bombardeiros B-1 capitalizaram a sua força máxima. Eles penetraram profundamente no espaço aéreo fortemente contestado, tornando irrelevantes os alarmes tardios das baterias de mísseis. A besta metálica cumpriu o propósito exato para o qual foi construída: apagar a capacidade de retaliação do adversário antes mesmo de este perceber a dimensão do ataque, deixando para trás apenas crateras profundas e o silêncio pesado de um inimigo neutralizado. Imagine que se encontra agora no centro de comando estratégico, a analisar o tabuleiro de xadrez militar do Médio Oriente que acaba de ser violentamente virado de pernas para o ar. Com as defesas aéreas reduzidas a cinzas e os radares completamente neutralizados pelas forças dos Estados Unidos e de Israel, a porta tática está escancarada. Se você fosse o comandante supremo das forças da coligação ou o líder das forças iranianas sobreviventes, qual seria a sua próxima jogada decisiva nesta partida de alto risco? Vamos analisar primeiro a perspectiva da coligação liderada pelos Estados Unidos. A superioridade aérea total sobre a capital e o oeste do país foi alcançada. A tentação imediata seria capitalizar esta janela de oportunidade única para lançar bombardeamentos pesados contra as instalações nucleares mais profundas e bem protegidas, como os complexos de enriquecimento subterrâneos. A vantagem desta decisão seria monumental a longo prazo: eliminar definitivamente a capacidade de construção de armas nucleares na região. No entanto, os estrategistas militares e analistas de defesa alertam constantemente que o custo imediato poderia ser catastrófico. Atacar a infraestrutura nuclear principal poderia ser a linha vermelha que forçaria o adversário a usar indiscriminadamente todas as ogivas balísticas de longo alcance que ainda lhe restam, lançando um ataque massivo de retaliação contra bases aliadas vizinhas. Por outro lado, coloque-se na posição da liderança militar em Teherão. Sem o escudo de defesa aérea para proteger as suas posições vitais, tentar travar uma guerra convencional simétrica seria o equivalente a um suicídio tático garantido. Os observadores internacionais temem que o cenário mais provável agora seja uma mudança radical para uma guerra assimétrica total. Se isso acontecer, de acordo com a teoria militar moderna, a resposta não virá por um confronto direto no ar, mas sim pela tentativa de incendiar toda a região de forma indireta. Um dos piores cenários traçados pelos especialistas de inteligência envolve o encerramento imediato de rotas marítimas cruciais. Se as forças navais sobreviventes decidirem semear minas marítimas e usar enxames de pequenas embarcações armadas para bloquear pontos de estrangulamento vitais, as consequências seriam globais. Uma grande parte do fornecimento mundial de energia ficaria retida, desencadeando um choque terrível nos mercados financeiros internacionais. Além disso, existe o risco severo de uma ativação maciça de forças aliadas na região. Grupos fortemente armados poderiam lançar saraivadas contínuas de foguetes e veículos aéreos não tripulados contra as bases americanas espalhadas pelo Médio Oriente, procurando causar o máximo número de baixas terrestres possíveis para enfraquecer a vontade política dos governos ocidentais. Cada movimento a partir deste ponto exige um cálculo sombrio de vantagens e desvantagens. O impasse atual é um barril de pólvora.
Parar o ataque ofensivo agora daria ao adversário tempo precioso para reagrupar mísseis escondidos nas profundezas das montanhas. Continuar a pressionar sem limites pode arrastar as potências mundiais para um conflito regional incontrolável. As decisões tomadas sob extrema pressão durante as próximas 24 horas definirão inexoravelmente o futuro da segurança internacional. O que o mundo acaba de testemunhar na escuridão sobre a capital iraniana não é apenas mais um ataque militar isolado. É uma demonstração de força avassaladora que redefiniu completamente as regras do combate aéreo moderno e da supressão letal de defesas inimigas. A aniquilação fulminante da rede antiaérea provou que o domínio absoluto da guerra eletrônica e a capacidade de penetração profunda a alta velocidade são as espadas afiadas que quebram qualquer escudo de betão e de aço. No entanto, a verdadeira guerra pode estar apenas a começar no terreno imprevisível da retaliação através de milícias armadas e das consequências econômicas desastrosas para o mundo inteiro. A linha tênue entre o sucesso militar tático de uma noite e o caos estratégico prolongado de uma década nunca foi tão frágil e perigosa. Como é que você avalia esta operação militar sem precedentes na história recente? Acredita que a destruição massiva destas defesas forçará uma rendição estratégica imediata? Ou será apenas o catalisador inevitável para um contra-ataque desesperado de proporções históricas? Deixe a sua análise militar e a sua perspectiva tática nos comentários abaixo. Não se esqueça de subscrever o canal e de ativar o sino de notificações para continuar a receber a cobertura estratégica mais rigorosa e implacável da atualidade. O campo de batalha evolui a cada segundo que passa, e nós continuaremos sempre aqui para descodificar a guerra para si.